O triste fim do ator de Hollywood Jean-Claude Van Damme. Agora imaginem um jovem da Bélgica, especialista em karatê e kickboxing, chegando a Hollywood com apenas $7 no bolso e um sonho aparentemente impossível. Desde as noites passadas em carros alugados até os estúdios de Hollywood, desde os filmes que arrecadaram milhões até os bastidores obscuros que quase destruíram sua carreira, Van Damme viveu o sonho americano, mas também conheceu o lado sombrio da fama. De estrela mundial a quase esquecido, lutou contra vícios, depressão e problemas financeiros que poucos imaginavam por trás daqueles chutes perfeitos e físico impecável. Como é possível que uma pessoa alcance o topo do mundo e quase perca tudo? E o mais importante, como conseguiu, contra todas as probabilidades, recuperar seu lugar e o respeito da indústria? Mas antes de continuarmos com esta incrível história, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo sobre as maiores lendas do cinema. Agora vamos passar para a verdadeira história por trás dos músculos de Bruxelas. Prontos, vamos começar! Em uma manhã fria de outono, no dia 18 de outubro de 1960, nascia em Bruxelas, na Bélgica, um menino que poucos imaginariam se tornar uma das maiores estrelas de filmes de ação do mundo. Jean-Claude Van Damme, nascido Jean-Claude Camille François Van Varenberg, veio ao mundo em um contexto modesto, filho de Eliana e Eugène Van Varenberg, um contador e florista. Diferente da imagem do atleta impressionante que conhecemos hoje, o jovem Jean-Claude enfrentou desafios físicos consideráveis. Na infância, era um menino magro, de estatura baixa e com limitações de flexibilidade que o diferenciavam dos outros garotos. Estas características, que poderiam desencorajar muitos, tornaram-se o combustível para sua determinação. Aos 10 anos, seu pai o matriculou em aulas de karatê Shotokan, uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. O pequeno belga começou a treinar com intensidade incomum para sua idade, demonstrando uma dedicação que surpreendia até os professores mais experientes. O karatê foi apenas o começo de uma jornada que incluiria estudos em diferentes estilos de artes marciais. Uma estratégia inusitada marcou sua formação. Aos 11 anos, iniciou aulas de balé clássico. Enquanto muitos de seus colegas karatecas zombavam desta escolha, Van Damme compreendia algo fundamental. O balé oferecia um treinamento excepcional para flexibilidade, equilíbrio e controle corporal, elementos essenciais para um artista marcial completo. Esta decisão não convencional revelava sua mentalidade diferenciada e a disposição para superar barreiras. Aos 12 anos, acrescentou mais um elemento à sua rotina de treinamentos, a musculação. Enquanto outros meninos brincavam após a escola, Jean-Claude dividia seu tempo entre o karatê, o balé e os pesos. Esta combinação incomum começou a transformar seu físico, estabelecendo as bases para o que se tornaria sua marca registrada no cinema. A independência chegou cedo para o jovem belga. Aos 13 anos, já trabalhava em pequenos comércios locais, desenvolvendo um senso de responsabilidade e disciplina que complementava seus rigorosos treinamentos. Enquanto servia clientes em lojas e mercados de Bruxelas, sonhava com horizontes mais amplos. Os primeiros anos de Jean-Claude Van Damme revelam muito sobre o homem que viria a se tornar. A determinação para superar limitações físicas, a coragem de seguir caminhos não convencionais e a ética de trabalho rigorosa estabeleceram os alicerces de sua carreira. O menino magro e inflexível de Bruxelas transformava-se gradualmente, sem saber ainda que seu nome um dia brilharia nas maiores telas de cinema do mundo. Os anos de treinamento intenso começaram a dar frutos visíveis. Após dedicar-se diariamente ao karatê Shotokan, Jean-Claude alcançou uma das maiores honras nas artes marciais, o cobiçado cinturão preto. Esta conquista não representava apenas domínio técnico, mas simbolizava a transformação completa daquele menino frágil de Bruxelas em um disciplinado artista marcial. A rotina de Jean-Claude era implacável. Acordava antes do amanhecer para treinar, frequentava a escola, e depois dividia seu tempo entre o trabalho e mais horas de treinamento. O balé continuava sendo parte fundamental de sua formação, proporcionando-lhe uma flexibilidade extraordinária que o diferenciava de outros lutadores. Seus chutes impressionantes, que mais tarde ficariam famosos no cinema, foram moldados nesse período de aprimoramento constante. Aos 18 anos, Jean-Claude tomou uma decisão ousada que demonstrava sua ambição e confiança. Com as economias de seus trabalhos e algum apoio familiar, abriu seu próprio ginásio em Bruxelas, Califórnia. Tornou-se rapidamente um ponto de referência para praticantes de artes marciais e entusiastas de musculação na capital belga. Mais que um empreendimento comercial, o ginásio era a materialização de sua filosofia: disciplina, trabalho duro e superação de limites.
O ano de 1978 marcou outro capítulo importante em sua trajetória. Participando de competições de culturismo, aquele que antes era um garoto magricela conquistou o título de Mister Bélgica. Seu físico esculpido através de anos de treinamento meticuloso impressionou juízes e competidores. As horas intermináveis levantando pesos, a dieta rigorosa e a determinação inabalável resultaram em um corpo que combinava força, definição muscular e a graciosidade adquirida no balé. Paralelamente ao sucesso como fisiculturista, Jean-Claude ganhou destaque no circuito de kickboxing belga. Seu estilo de luta era único, combinava a precisão técnica do karatê tradicional com a elegância do balé e a potência desenvolvida na musculação. Em competições nacionais, acumulou vitórias impressionantes, muitas vezes finalizando seus oponentes com seus chutes altos e precisos, que se tornaram sua marca registrada. A reputação de Van Damme crescia rapidamente na Bélgica. Seu ginásio atraía cada vez mais alunos, suas vitórias no kickboxing chamavam a atenção da imprensa esportiva local, e seu título de Mister Bélgica abria portas para novas oportunidades. No entanto, algo dentro dele sabia que seu destino estava além das fronteiras europeias. Enquanto administrava seu ginásio e participava de competições, Jean-Claude começou a alimentar um sonho que parecia distante demais para um jovem belga, Hollywood. As fitas de vídeo com filmes de ação americanos, especialmente aqueles estrelados por Bruce Lee, alimentavam sua imaginação. Em conversas com amigos próximos, ele não hesitava em afirmar: "Um dia, serei uma estrela de cinema nos Estados Unidos." O que muitos consideravam apenas o devaneio de um jovem ambicioso, para Jean-Claude era um objetivo claro. A Bélgica havia testemunhado sua transformação e suas primeiras conquistas, mas o palco mundial o aguardava. Enquanto construía sua reputação na Bélgica, Jean-Claude nutria um sonho maior que parecia quase impossível para um jovem europeu. Os filmes de Bruce Lee haviam criado um impacto profundo em sua visão de futuro. Assistindo repetidamente às cenas de luta do mestre chinês, Van Damme imaginava-se nas telas do cinema, mostrando ao mundo suas próprias habilidades nas artes marciais. Após conquistar respeito em seu país natal, uma decisão difícil se apresentou. Para transformar o sonho em realidade, seria necessário abandonar tudo o que havia construído. O California Gym, negócio que havia estabelecido com tanto esforço, precisaria ser vendido para financiar sua jornada. Amigos e familiares questionavam essa escolha, alertando sobre os riscos de trocar uma carreira estável pelo incerto mundo do cinema americano. Apesar dos conselhos contrários, em 1982, aos 22 anos, Jean-Claude tomou a decisão que mudaria sua vida para sempre. Vendeu seu ginásio, despediu-se da família e embarcou para os Estados Unidos com aproximadamente $8.000 no bolso e uma bagagem repleta de sonhos. O destino era claro: Hollywood, a meca do cinema mundial. A realidade americana mostrou-se bem diferente das fantasias. Com inglês limitado e sem contatos na indústria cinematográfica, Van Damme enfrentou obstáculos imensos. Os estúdios de cinema pareciam fortalezas impenetráveis para um estrangeiro desconhecido, por mais impressionantes que fossem seus chutes. Para sobreviver, adaptou-se rapidamente. Trabalhou como taxista pelas ruas de Los Angeles, entregou pizzas, lavou pratos em restaurantes e aproveitou seu conhecimento em artes marciais para dar aulas particulares. Por algum tempo, atuou como guarda-costas para figuras influentes, incluindo o empresário Michel Kissy, que mais tarde se tornaria seu amigo e colaborador no cinema. Cada trabalho temporário era apenas um meio para permanecer nos Estados Unidos, sempre com os olhos fixos no verdadeiro objetivo. Nas horas livres, Van Damme visitava estúdios tentando conseguir testes, mesmo para papéis pequenos ou como dublê em cenas de luta. As portas se fechavam uma após a outra, mas sua persistência permanecia inabalável. As dificuldades financeiras se acumulavam. Houve momentos em que o dinheiro era tão escasso que o aluguel de um pequeno apartamento comprometia quase toda sua renda. A comida se tornava um luxo, e ligações internacionais para a família na Bélgica, uma raridade. Amigos próximos relatam que neste período, Van Damme chegou a dormir em seu carro por algumas semanas. As audições rejeitadas somavam-se, criando um peso psicológico difícil de suportar. Diretores de elenco frequentemente diziam que seu sotaque era forte demais ou que seu físico não se encaixava no perfil desejado. Ironicamente, as mesmas características que mais tarde o tornariam um ícone do cinema de ação eram vistas como obstáculos. Após quase 3 anos de tentativas frustradas e trabalhos temporários, as economias estavam acabando e o visto de permanência aproximava-se do vencimento.
Jean-Claude enfrentava um dilema devastador: retornar à Bélgica admitindo a derrota ou arriscar tudo em uma última tentativa de realizar seu sonho americano. Em meio às dificuldades de Hollywood, o encontro mudaria o curso da história de Jean-Claude Van Damme. Durante uma aula que ministrava em um ginásio de Los Angeles, ele conheceu Chuck Norris, já estabelecido como estrela de filmes de ação. Impressionado com as habilidades do belga, Norris o convidou para treinar em seu dojo particular. Esta relação evoluiu para uma amizade e mentoria valiosa. Chuck Norris, reconhecendo o potencial do jovem lutador, ofereceu a Van Damme a oportunidade de trabalhar como sparring em seus treinos. Os dois passavam horas aperfeiçoando técnicas de luta e, nessas ocasiões, o veterano compartilhava valiosos conselhos sobre a indústria cinematográfica. Foi através da influência de Norris que Van Damme conseguiu seu primeiro trabalho no cinema, uma pequena participação como figurante em Missing Action, lançado em 1984. Embora seu nome nem aparecesse nos créditos, este foi um momento crucial. Pela primeira vez, o belga pisava em um set de filmagem profissional, observando atentamente os detalhes da produção cinematográfica. No mesmo ano, conseguiu um papel ligeiramente maior no filme independente Monaco Forever. Interpretando um karateca gay em uma cena de apenas 3 minutos, Van Damme teve sua primeira oportunidade de mostrar suas habilidades marciais diante das câmeras. Apesar da brevidade, sua presença física e carisma chamaram a atenção de alguns profissionais da indústria. O verdadeiro avanço veio em 1985, quando foi escalado como o vilão russo Ivan Krashinsky em Retroceder Nunca, Render-se Jamais. Enfrentando o protagonista Kurt M. Kinney, Van Damme finalmente teve a chance de exibir seu impressionante repertório de chutes e acrobacias. Seu físico escultural e a flexibilidade extraordinária, herança dos anos de balé, destacaram-se nas cenas de luta coreografadas. Embora o filme não tenha sido um grande sucesso comercial, a performance do belga como antagonista gerou certa visibilidade nos círculos de Hollywood. Diretores e produtores de filmes de ação começaram a notar aquele lutador estrangeiro com sotaque peculiar e habilidades físicas notáveis. Em 1987, uma oportunidade significativa surgiu: um convite para participar do filme Predador, estrelado por Arnold Schwarzenegger. Van Damme foi inicialmente escolhido para interpretar o alienígena Predador. No entanto, o que parecia ser seu grande momento rapidamente se transformou em decepção. Ao descobrir que passaria o filme inteiro coberto por uma pesada fantasia alienígena, sem mostrar seu rosto ou suas habilidades marciais, o belga decidiu recusar o papel. Muitos consideraram esta decisão um grave erro. Recusar um filme de grande orçamento estrelado por Schwarzenegger parecia loucura para um ator iniciante. Produtores e agentes alertaram que ele poderia nunca mais receber outra oportunidade semelhante. Na indústria cinematográfica, onde relacionamentos e reputação são fundamentais, recusar papéis raramente é bem visto. Van Damme, porém, mantinha uma visão clara do tipo de carreira que desejava construir. Não queria ser apenas mais um ator anônimo dentro de uma fantasia. Acreditava firmemente que seu caminho para o estrelato viria através da exibição de suas habilidades únicas nas artes marciais. A decisão de abandonar as filmagens de Predador foi apenas o primeiro de uma série de movimentos ousados que definiriam a carreira de Jean-Claude Van Damme. Enquanto Hollywood questionava sua escolha, o belga já tinha os olhos fixos em um projeto que acreditava ser perfeito para mostrar seu verdadeiro potencial: Bloodsport. O roteiro de Bloodsport, baseado na suposta história real do lutador Frank Dux, parecia escrito sob medida para Van Damme. Contava a jornada de um ocidental treinado em artes marciais que viaja para Hong Kong para participar de um torneio secreto de luta chamado Comite. A narrativa oferecia tudo o que o belga procurava: um protagonista heróico, inúmeras cenas de combate e a oportunidade de exibir seu impressionante repertório físico. Convencer os produtores, no entanto, não foi simples. Van Damme não tinha experiência como protagonista, e seu sotaque belga era visto como um possível problema para o público americano. Após inúmeras audições e demonstrações de suas habilidades marciais, ele finalmente conquistou o papel principal, aceitando um salário modesto de $25.000, uma fração do que atores estabelecidos recebiam. As filmagens em Hong Kong trouxeram um bônus inesperado: a chance de trabalhar com Bolo Yeung, o impressionante lutador chinês que havia atuado ao lado de Bruce Lee em Operação Dragão. Para Van Damme, dividir cenas com Bolo, um ídolo de sua infância, representava a concretização de um sonho. Os dois desenvolveram uma amizade genuína durante as filmagens, com o veterano compartilhando valiosas lições sobre presença cênica em filmes de luta.
Produzido com um orçamento limitado de aproximadamente 2 milhões de dólares, Bloodsport enfrentou diversos problemas durante a produção. O diretor Neil Arnold e os produtores frequentemente discordavam sobre a abordagem das cenas de ação, e o filme passou por várias refilmagens. Após a conclusão das gravações, o estúdio Cannon Films, insatisfeito com o resultado inicial, deixou o projeto engavetado por quase 2 anos. Van Damme, recusando-se a ver seu grande momento desperdiçado, convenceu os executivos a lhe permitir reeditar o filme. Trabalhando incansavelmente ao lado do editor Mark Di Sale, ele reestruturou as sequências de luta, aprimorou o ritmo narrativo e selecionou pessoalmente a trilha sonora que considerava ideal para cada cena. Quando Bloodsport finalmente chegou aos cinemas em 1988, superou todas as expectativas. O que deveria ser apenas mais um filme de artes marciais de baixo orçamento transformou-se em um fenômeno cultural, arrecadando impressionantes 65 milhões de dólares em bilheterias mundiais, um retorno extraordinário para seu modesto investimento. Críticos especializados em filmes de ação elogiaram as coreografias de luta e a impressionante flexibilidade de Van Damme, cujos chutes altos splits tornaram-se instantaneamente sua marca registrada. O público, especialmente os jovens, respondeu com entusiasmo à nova estrela, imitando seus movimentos e frases. Praticamente da noite para o dia, o desconhecido belga que havia trabalhado como taxista e entregador de pizzas transformou-se em um nome reconhecido internacionalmente. Hollywood, sempre atenta ao sucesso comercial, finalmente abria suas portas. Jean-Claude Van Damme havia chegado. O sucesso estrondoso de Bloodsport abriu as portas de Hollywood para Jean-Claude Van Damme de uma forma que poucos atores estrangeiros haviam experimentado. Os estúdios, reconhecendo seu potencial como estrela de ação, começaram a desenvolver projetos específicos para destacar suas habilidades únicas. Uma sequência impressionante de filmes consolidou sua posição na indústria cinematográfica global. Em 1989, Kickboxer chegou aos cinemas, seguindo uma fórmula similar ao seu antecessor. Um homem comum que se torna um lutador excepcional em busca de vingança. Van Damme não apenas estrelou o filme, mas também participou ativamente da coreografia das cenas de luta, implementando técnicas de Muay Thai que nunca haviam sido apresentadas com tal autenticidade para o público ocidental. O filme arrecadou mais de 50 milhões de dólares mundialmente, confirmando que Bloodsport não havia sido um caso isolado. No mesmo ano protagonizou Cyborg, uma aventura de ficção científica pós-apocalíptica dirigida por Albert Pyun, embora a produção enfrentasse limitações orçamentárias. A presença carismática de Van Damme e as inovadoras sequências de ação transformaram o filme em outro sucesso comercial, especialmente no mercado de videocassetes. Double Impact, lançado em 1991, representou um novo patamar na carreira do astro belga. Interpretando gêmeos separados no nascimento e criados em culturas diferentes, Van Damme demonstrou versatilidade como ator além de suas reconhecidas habilidades físicas. O filme também marcou seu primeiro trabalho como coprodutor, sinalizando sua crescente influência nos bastidores de Hollywood. O verdadeiro divisor de águas, porém, viria em 1992 com Soldado Universal. Contracenando com Dolph Lundgren e dirigido por Roland Emmerich, Van Damme finalmente tinha um filme de grande orçamento respaldado por um estúdio de primeira linha. A trama sobre soldados mortos reanimados como super-guerreiros capturou a imaginação do público, tornando-se seu primeiro filme a ultrapassar a marca de 100 milhões de dólares em arrecadação mundial. Os bastidores de Soldado Universal revelaram uma relação tensa entre Van Damme e Lundgren. A rivalidade entre os dois lutadores extrapolou as câmeras, com relatos de confrontos durante as filmagens. A diferença de altura e porte físico entre os atores criava uma dinâmica peculiar. Van Damme, significativamente menor que seu colega sueco, compensava com sua extraordinária agilidade e técnica nas cenas de combate. Esta tensão, ironicamente, contribuiu para a química explosiva entre os personagens na tela. O sucesso comercial consistente catapultou Van Damme ao status de estrela internacional, colocando-o em comparações diretas com os gigantes do gênero de ação, Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger. A imprensa especializada debatia constantemente quem seria o próximo grande nome do gênero, e o belga frequentemente aparecia como favorito entre o público mais jovem. Em poucos anos, o imigrante que havia chegado aos Estados Unidos com apenas 8 mil dólares transformará-se em uma potência lucrativa de Hollywood. Seus filmes agora eram lançados com distribuição mundial, seu rosto estampava posteres em cinemas dos 5 continentes.
e seu nome havia se tornado sinônimo de espetaculares cenas de luta. Jean-Claude Van Damme vivia o auge absoluto de sua carreira. Por trás dos sorrisos nos tapetes vermelhos e das celebrações de bilheteria, Jean-Claude Van Damme enfrentava um lado sombrio do estrelato que o público desconhecia. A ascensão meteórica de um imigrante belga a uma das maiores estrelas de ação de Hollywood trouxe consigo pressões imensas que começaram a corroer sua estabilidade pessoal. A rotina extenuante de filmagens consecutivas, somada às exigências físicas de suas performances, impunha um desgaste considerável. Entre 1988 e 1994, Van Damme raramente descansava entre um projeto e outro, completando cerca de 10 filmes em 6 anos. Seu corpo, mesmo com o treinamento disciplinado de artes marciais, começava a mostrar sinais de fadiga, com lesões que se acumulavam e tornavam cada nova coreografia de luta um desafio maior que a anterior. Foi neste contexto de esgotamento físico e emocional que o ator encontrou refúgio em substâncias químicas. O que começou como uso recreacional em festas de Hollywood rapidamente evoluiu para uma dependência, principalmente de cocaína. A droga oferecia a energia necessária para manter o ritmo frenético de trabalho e, ao mesmo tempo, uma escapatória temporária da pressão constante. Sua esposa na época, Darcy Lapierre, relatou em entrevistas posteriores que o comportamento do marido tornou-se cada vez mais imprevisível, oscilando entre momentos de euforia excessiva e profundos períodos de introspecção e irritabilidade. Van Damme distanciava-se gradualmente de amigos próximos e colaboradores de longa data que tentavam alertá-lo sobre o caminho autodestrutivo que seguia. Os problemas pessoais logo transbordaram para o ambiente profissional. Durante as filmagens de Street Fighter em 1994, baseado no popular videogame, o comportamento errático de Van Damme causou sérios transtornos à produção. Relatos da equipe mencionavam atrasos frequentes, esquecimento de falas e mudanças repentinas de humor que dificultavam o trabalho de todos no set. A situação era tão grave que em alguns dias as filmagens precisavam ser reorganizadas na última hora devido à sua condição. O diretor Steven E. de Souza declarou posteriormente que dirigir Van Damme naquele período foi um dos maiores desafios de sua carreira. Segundo ele, o ator consumia cocaína regularmente durante as filmagens, chegando a gastar até $10 mil por semana com a droga. Não por coincidência, sua performance no filme foi amplamente criticada, com muitos apontando a falta de energia e concentração que antes eram suas marcas registradas. A qualidade dos filmes de Van Damme começou a deteriorar visivelmente. Projetos escolhidos apressadamente, roteiros mal desenvolvidos e performances comprometidas pelo uso de substâncias resultaram em uma sequência de fracassos comerciais e críticos. Filmes como The Quest e Maximum Risk, lançados em 1996, não conseguiram repetir o sucesso de seus trabalhos anteriores. Os estúdios, notando o declínio na popularidade e confiabilidade do ator, gradualmente reduziram os orçamentos oferecidos para seus projetos. O círculo vicioso estava estabelecido. Filmes de menor qualidade levavam a bilheterias decepcionantes, que por sua vez resultavam em oportunidades cada vez mais limitadas. A estrela que havia brilhado intensamente começava seu rápido declínio. O declínio profissional de Jean-Claude Van Damme veio acompanhado de uma série de episódios polêmicos que alimentavam os tabloides e danificavam ainda mais sua imagem pública. Um dos casos mais comentados na indústria ocorreu em 1997, durante uma festa na mansão de Sylvester Stallone em Miami. Na ocasião, Van Damme cruzou com outro astro de filmes de ação, Steven Seagal, com quem mantinha uma rivalidade notória há anos. Testemunhas relatam que Van Damme, visivelmente alterado pelo consumo de álcool e substâncias, confrontou Seagal diante de dezenas de convidados, incluindo outros atores e executivos de estúdios. Desafiou-o para uma luta real, alegando que poderia derrotá-lo em menos de 1 minuto. Seagal recusou o desafio, mas o incidente rapidamente se espalhou por Hollywood, reforçando a imagem de instabilidade que já cercava o astro belga. A vida pessoal de Van Damme transformou-se em um turbilhão igualmente caótico. Sua trajetória matrimonial revelava-se particularmente conturbada, com 5 casamentos até aquele momento. Darcy Lapierre, sua quarta esposa, solicitou divórcio em 1997, citando comportamento imprevisível e abuso de substâncias como razões principais. O divórcio tornou-se um processo amargo, com acusações públicas de ambos os lados. As relações com seus filhos também sofriam as consequências de sua instabilidade.
Christopher e Bianca, frutos de seu relacionamento anterior com a ex-modelo Gladys Português, viviam predominantemente com a mãe. Relatos da época indicam que o contato com as crianças era esporádico, com Van Damme frequentemente cancelando visitas programadas devido a compromissos de última hora ou incapacidade de cumprir responsabilidades paternas básicas. Pressionado pela família e por amigos próximos que testemunhavam sua deterioração, o ator realizou algumas tentativas de buscar ajuda profissional. Entre 1996 e 1998, ingressou em pelo menos 3 diferentes programas de reabilitação para tratamento de dependência química. No entanto, nenhuma dessas tentativas chegou a ser concluída. Em cada ocasião, abandonava o tratamento prematuramente, alegando compromissos profissionais inadiáveis ou simplesmente desaparecendo das clínicas sem aviso prévio. Um de seus amigos mais próximos, o ator e diretor Michel Kissi, tentou intervir diversas vezes, organizando inclusive uma reunião com outros amigos e familiares para confrontar Van Damme sobre seus problemas. A iniciativa, realizada em sua casa em Los Angeles, terminou de maneira desastrosa, com o astro belga reagindo furiosamente às críticas e expulsando todos de sua residência. A imprensa especializada, que antes elogiava sua dedicação e disciplina, agora o retratava como uma estrela em queda livre. Matérias sobre seus problemas pessoais frequentemente ocupavam mais espaço que análises de seus filmes. Produtores e diretores, preocupados com o risco de investir em projetos estrelados por ele, começavam a buscar outras opções no competitivo mercado de estrelas de ação. O contraste com sua meteórica ascensão poucos anos antes não poderia ser mais gritante. O mesmo homem que havia conquistado Hollywood com sua determinação e talento único parecia agora incapaz de controlar os aspectos mais básicos de sua vida profissional e pessoal. Capítulo 9. Recuperação e reinvenção. Após anos mergulhado em uma espiral de autodestruição, Jean-Claude Van Damme chegou a um ponto decisivo em sua vida. O momento de clareza veio durante uma visita rara de seus filhos, quando percebeu no olhar de Christopher e Bianca uma mistura de decepção e preocupação. Aquela imagem o atingiu com força maior que qualquer golpe que havia recebido nos ringues ou nos sets de filmagem. Em 1999, longe dos holofotes e sem o apoio de instituições especializadas, Van Damme iniciou seu próprio processo de desintoxicação. Isolou-se em sua propriedade na Bélgica, enfrentando os dolorosos sintomas de abstinência com a mesma determinação que o havia tirado da obscuridade anos antes. Relatos de pessoas próximas descrevem semanas de intenso sofrimento físico e emocional, com o ator recusando-se a usar qualquer medicação que pudesse aliviar o desconforto. O caminho de volta não foi rápido nem fácil. Hollywood tem memória longa para escândalos e curta para talentos problemáticos. Os grandes estúdios que antes disputavam sua participação em produções de alto orçamento, agora mantinham distância segura. Durante os primeiros anos da década de 2000, Van Damme sobreviveu principalmente com trabalhos em produções independentes e filmes lançados diretamente em DVD, mercado que crescia rapidamente na época. Gradualmente, porém, sua sobriedade recém-conquistada começou a produzir resultados. Em 2009, retornou a uma de suas franquias mais conhecidas com Soldado Universal, Regeneração. Embora com orçamento significativamente menor que o original, o filme reintroduziu Van Damme ao público mainstream e recebeu críticas surpreendentemente positivas por suas sequências de ação bem executadas e pela performance mais madura do astro belga. Nos anos seguintes, participou da revitalização de Kickboxer, outra série que havia ajudado a popularizar no início de sua carreira. Desta vez, assumiu o papel de mentor, uma transição natural que refletia tanto sua maturidade física quanto sua posição na indústria como veterano respeitado. Um dos momentos mais significativos em sua jornada de retorno aconteceu em 2012, quando foi convidado para interpretar o vilão principal em Os Mercenários 2. O filme, que reunia ícones do cinema de ação como Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis e Jason Statham, representava um reconhecimento simbólico de seu lugar na história do gênero. Sua performance como antagonista Jean Villain recebeu elogios tanto da crítica quanto dos fãs, que celebraram seu retorno às grandes produções. Consciente das limitações impostas pela idade e por anos de desgaste físico, Van Damme começou a explorar outras funções na indústria cinematográfica. Aventurou-se como roteirista, diretor e produtor, assumindo maior controle criativo sobre seus projetos. Esta transição, embora desafiadora, permitiu que ele permanecesse relevante em um mercado obcecado por juventude e novidade.
Sua reconciliação com Gladys Português, com quem se casou pela segunda vez em 1999, trouxe estabilidade à sua vida pessoal. A relação reconstruída com seus filhos, agora adultos, tornou-se fonte de orgulho particular. Christopher seguiu os passos do pai no mundo das artes marciais, enquanto Bianca desenvolveu carreira como atriz. 3 décadas após sua chegada a Hollywood, o impacto de Jean-Claude Van Damme no cinema de ação permanece inegável. Suas técnicas de luta cinematográfica, combinando a precisão do karatê com a espetacularidade do kickboxing e a fluidez do balé, influenciaram toda uma geração de filmes de artes marciais. Diretores contemporâneos frequentemente citam cenas de Bloodsport e Kickboxer como referências fundamentais para o gênero. A influência de Van Damme transcendeu o cinema, alcançando a cultura popular de formas diversas. Seus icônicos chutes giratórios e splits perfeitos foram imitados em videogames, programas de televisão e até mesmo em campanhas publicitárias. Atletas profissionais de MMA como Georges St-Pierre mencionam o astro belga como inspiração para ingressarem nas artes marciais, evidenciando seu alcance para além das telas. Contudo, talvez seu legado mais significativo não esteja nas cenas de luta que o consagraram, mas na impressionante jornada pessoal de quedas e ressurreições. Poucas histórias em Hollywood encapsulam tão perfeitamente o arco clássico de ascensão, queda e redenção. Em um meio onde carreiras frequentemente terminam ao primeiro grande fracasso, a capacidade de Van Damme de reconstruir-se após tocar o fundo do poço representa um raro exemplo de resiliência. Após anos de instabilidade, o equilíbrio finalmente chegou à sua vida pessoal. A reconciliação definitiva com Gladys Português trouxe a estabilidade emocional que tanto buscava. Seu relacionamento com os filhos Christopher e Bianca evoluiu para uma parceria adulta e respeitosa, com colaborações ocasionais em projetos profissionais. A chegada dos netos proporcionou uma nova dimensão de alegria à sua vida, incentivando-o a manter-se saudável e presente. A batalha contra a dependência química, embora nunca completamente vencida, encontra-se sob controle. Em entrevistas recentes, Van Damme aborda o tema com surpreendente franqueza, reconhecendo suas fragilidades passadas e a vigilância constante que mantém para evitar recaídas. Sua honestidade sobre esses desafios transformou-o em uma voz respeitada sobre os perigos do abuso de substâncias, especialmente no ambiente de pressão constante de Hollywood. Aos 65 anos, uma idade em que muitos astros de ação já penduraram as luvas, Jean-Claude mantém uma impressionante rotina de treinamentos. Vídeos em suas redes sociais mostram que, apesar das inevitáveis limitações trazidas pelo tempo, sua flexibilidade e precisão técnica permanecem notáveis. Treina diariamente alternando entre artes marciais tradicionais, exercícios de flexibilidade e treinamento de força, adaptados para sua atual condição física. Sua carreira cinematográfica continua ativa, com participações em produções que variam de blockbusters a filmes independentes. Ao contrário de muitos contemporâneos que se recusam a aceitar o envelhecimento, Van Damme abraçou a transição para papéis mais maduros, frequentemente interpretando mentores, veteranos experientes ou figuras paternas. Esta adaptação garantiu sua relevância contínua em um mercado notoriamente impiedoso com o avanço da idade. O jovem belga que chegou a Los Angeles com $8.000 e um sonho improvável transformou-se em um ícone global. Superou demônios pessoais devastadores e reinventou-se múltiplas vezes. Hoje Jean-Claude Van Damme representa mais que apenas um conjunto de chutes espetaculares e splits impressionantes. Simboliza a persistência diante da adversidade e a possibilidade de redenção mesmo após os erros mais graves. Hoje, aos 64 anos, Van Damme continua fazendo filmes e demonstrando que aqueles incríveis chutes e essa determinação nunca desapareceram realmente. Da Bélgica para o mundo, dos cenários de karatê até Hollywood, dos problemas pessoais até a redenção, esta é a verdadeira história de um lutador, dentro e fora das telas. Se vocês gostaram deste vídeo, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com amigos que também gostam de histórias sobre como superar dificuldades. Deixem nos comentários qual celebridade vocês querem ver no próximo vídeo. E ativem o sininho para serem os primeiros a saber quando houver novo conteúdo. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.